Evangelho de João, capítulo 5. A partir do versículo 1, eu quero a sua atenção nessa noite. Diz a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, esta é a tua palavra, e que através dela o Senhor venha fluir nessa noite. Silencia o mensageiro, Senhor, mas traga a tua mensagem. Fala aos nossos corações, instrui-nos segundo o teu querer, e leva-nos, Senhor, para um nível de relacionamento mais profundo contigo. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O milagre no tanque de Betesda é um dos milagres efetuados por Jesus, mais contado, pregado, cantado. Quantas canções foram feitas baseadas nesse episódio? Porque nós vemos um homem que há 38 anos sofria, na expectativa de poder ser curado sob um fenômeno sobrenatural que acontecia ali naquele tanque. Havia 5 entradas para ele. Uma festa dos judeus acontecia, havia 3 movimentos nacionais por ano, em que todo judeu fazia questão de ir participar. Era uma dessas festas, ou a Páscoa, ou o Pentecoste, ou a festa das semanas do tabernáculo. Havia muita gente, uma grande multidão. As entradas para aquele tanque ali estava cheia, uma grande multidão na expectativa, porque um anjo descia, agitava a água. O primeiro que descesse naquele tanque, ele era imediatamente curado de qualquer moléstia que sofresse. Então havia ali uma multidão nessa expectativa. Mas havia ali também um personagem que não sabemos o nome, era um paralítico, coxo, e ele estava ali, naquele
naquele lugar há 38 anos, aguardando a chance de poder ser curado e livre daquela circunstância humilhante que ele vivia. Jesus chega para essa festa, entra em Jerusalém, vai para aquele tanque, depara com aquele homem naquela situação. Ele despreza o fato de o anjo poder vir agitar a água e curar. Ele dirige-se ao homem e pergunta: você quer ficar curado? O homem diz: como? Como ficar curado? Eu não tenho ninguém por mim que quando a água seja agitada, pelo menos me chute dentro da água. Toda vez que isso acontece, desce outro antes de mim. Jesus então lhe diz: levanta daí, pega o seu leito e anda, pode ir embora. E ele foi curado imediatamente. Mas isso repercutiu negativamente. Todo mundo conhecia aquele homem. Meus irmãos, são quase 4 décadas que o via ali constantemente naquele lugar. As pessoas passavam por ele de largo. Os judeus, os ortodoxos, os religiosos, os fariseus, o via, conhecia, sabia da sua situação. Às vezes, o fato de alguém olhar na direção do desprezado incomoda as pessoas. Existem pessoas que eles não atentam para a necessidade dos menos favorecidos, e se alguém resolve fazê-lo, é imediatamente criticado por fazer aquilo que todo mundo deveria já ter feito. E eles agora então começam a questionar: mas peraí, hoje é sábado, como é que você pega uma cama, coloca nas costas e não pode fazer isso? Irmãos, 38 anos, o homem paralítico jazendo naquela situação, agora para o homem que há 38 anos não anda, ele começa a andar, ele se interrompe e ele fala: peraí, tu não pode carregar essa cama não, rapaz, hoje é sábado. Quantos sábados ele esteve naquela situação e esses homens não foram em seu socorro, em seu auxílio, em sua ajuda? Quem te mandou carregar essa cama? Porque ele disse: quem me curou mandou carregar. E se tem poder para curar, tem poder também para me deixar carregar a cama. Quem é ele? Não sei, Jesus saiu de perto ali. Depois eles se encontram no templo. O movimento da multidão. Jesus faz um alerta para ele e diz: ó, vou te falar um negócio, que bom, hein? Já está, ó, sarado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele sai dali e vai até os fariseus e diz: foi aquele ali. Foi ele. Ei, tu está curando, é? Sabe que no sábado, pela lei de Moisés, é proibido exercer medicina? E mandar as pessoas trabalharem? Com que autoridade, rapaz, tu está fazendo isso? Então Jesus responde: estou fazendo isso na autoridade do meu Pai, aquele que me enviou. Porque ele trabalha todos os dias e eu também faço a mesma coisa. E aí agora eles começam a comprimir Jesus, dizer: quem é você, rapaz? Quem você pensa que é? Moisés não deu ordenanças, nós estamos aqui há tanto tempo zelando pelo cumprimento do querer e ordenança de Deus, e agora você vem se intitulando filho de Deus para quebrar tudo isso? Não reconhecemos essa sua atividade não, tu está errado. E eles comprimem Jesus, não temos tempo para o texto todo hoje. Eles vão comprimindo Jesus, vão apertando Jesus, e Jesus agora diz assim: olha, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Eles falam para Jesus: dá uma explicação para nós. Tu precisa dar uma explicação. Quem é você? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Quem te otorgou isso? Por que é que você acha que pode fazer? Ele falou: ó, vou falar um negócio para vocês. Eu não vou entrar na minha defesa. Não vou entrar na minha defesa. Eu não vou dar testemunho de mim mesmo. Mas eu quero apresentar algumas testemunhas para vocês. Então Jesus começa. Olha o que Jesus diz neste mesmo capítulo, no versículo 33. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Esse João é o João Batista. Jesus disse: eu não vou entrar em defesa, eu não vou dar testemunho de mim mesmo, mas eu tenho alguém que testemunha ao meu respeito. É João Batista. João Batista já falou para vocês, no discurso e na pregação dele, quem sou eu. Vamos ver o que João Batista falou a respeito de Jesus. Olha, João capítulo 5, a partir do 33.
Não, esse é o que eu li. O próximo, João. João 1,15. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá diante, em Jerusalém, diante dos seus acusadores, Jesus disse: eu não vou dizer para vocês quem eu sou, mas eu tenho aí testemunhas ao meu respeito. Eu vou dizer para vocês o testemunho de João. Quem eu sou? João já disse para vocês: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus continua o seu discurso. No versículo 36, ele diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus fala para eles: vocês estão aí me acusando de eu não poder curar e dizendo que eu não sou o Filho de Deus. João deu testemunho ao meu respeito, mas eu tenho um testemunho maior do que esse testemunho de João. O testemunho maior são as obras que eu tenho realizado. É aquilo que eu tenho operado, aquilo que eu tenho feito, por onde eu tenho estado, o sobrenatural, o milagre, a glória do reino de Deus tem se manifestado, e isso é impossível vocês contestarem. Quando eu vou para João no capítulo 3, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. O versículo 1 e 2 diz assim, ó, João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. No 2 ele diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos era um estudioso da lei, era um príncipe entre os fariseus, um dos principais ali das sinagogas, e ele agora chama Jesus para uma audiência secreta à noite, e ele confessa, reconhecer que Jesus é vindo de Deus, devido às obras que Jesus vinha fazendo. Então Jesus diz para os seus acusadores: João dá testemunho ao meu respeito, eu não preciso me defender, as obras que eu faço é um testemunho maior ainda do que o de João. E Jesus continua o seu discurso, e ele diz no 37, que tem ainda uma testemunha maior. Ele fala: o Pai que me enviou, este mesmo é quem tem dado testemunho de mim. O Pai que me enviou, que vocês dizem que não me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vamos ver o texto? Mateus, capítulo 3, versículo 16. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este
é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Jesus agora vai apertando eles, dizendo: eu não vou falar nada ao meu respeito, tenho testemunhos mais fortes acerca de quem eu sou. João Batista, que me precedeu, e desde os tempos do profeta Isaías, 720 anos antes, ele vem agora me precedendo e deu testemunho ao meu respeito. As obras que estou realizando testemunham ao meu respeito, inclusive no meio de vocês. O Pai que me enviou já falou audivelmente, testemunhando ao meu respeito. Mas quando Jesus chega no versículo 39, ele diz: eu ainda tenho mais um testemunho. Examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho ao meu respeito. Jesus tinha as testemunhas em seu favor. Conhecemos o termo testemunha do mundo jurídico. A testemunha não é aquela que acha alguma coisa, não é aquela que pensa alguma coisa. A testemunha não é aquela que interpreta alguma coisa. A testemunha é aquela que relata o que viu ou ouviu, ou aquilo que viu e ouviu. A testemunha relata, conta o que viu e ouviu. Jesus então chama algumas testemunhas e se defende daquela acusação. O tempo passa, Jesus cumpre o propósito, sobe à cruz, entrega o Espírito, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia. 40 dias depois da sua ressurreição, ele encontra com os seus discípulos, chama-os ao monte da ascensão. E nesse encontro, então, ele lhe dá algumas instruções, fala acerca do estabelecimento do seu reino, e lhe faz uma recomendação muito séria. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos agora recebem a incumbência de, como João, como as obras e os sinais que Jesus operou, como o próprio Deus Pai Todo-Poderoso, como as Sagradas Escrituras, desde Gênesis no capítulo 1, no versículo 3, quando Jesus aparece pela voz do Deus Elohim Criador, dizendo: haja luz, e houve essa luz. Todo o decorrer da Escritura testemunhando acerca de Jesus. João Batista testemunhando de Jesus, os milagres testemunhando de Jesus, o Pai testemunhando de Jesus, as Escrituras testemunhando de Jesus. E agora ele fala para os discípulos: o Espírito Santo vai descer sobre vocês, vocês vão receber o dunamis, o poder, a dinamite, a explosão, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então a incumbência agora é de um nível de responsabilidade descomunal. Não é por intelectualidade, escolaridade, nível social, financeiro. Não. Nada disso é suficiente para dar testemunho de Jesus. É preciso receber o Espírito Santo para continuar contando que ele ressuscitou, foi assunto aos céus, mas ele vem aí para buscar um povo lavado e remido com o seu sangue. E aí eu termino questionando algo com vocês. Quando a testemunha verdadeira fala a verdade acerca do fato que viu ou ouviu, há então uma aceitação da sua narrativa, e as coisas são solucionadas e resolvidas. Aí a gente fica vendo, irmãos, as pessoas cada vez citando o nome de Deus, mas vendo uma sociedade também cada vez mais longe dele.
Quantos crentes na cidade? Cada vez a situação da cidade se torna pior. A decadência moral, a decadência espiritual, a decadência relacional. Cada dia que passa, pior. Mas cada dia que passa, tem mais crente. A molecada, eu sempre trabalhei com adolescentes, né? E você vê adolescentes falar: eu não acredito em Deus. Eu, quanto professor, fico analisando esses moleques, que eles não conseguem escrever uma frase completa sem ter pelo menos 2 ou 3 erros gramaticais, não sabe fazer uma pontuação de verdade, não sabe dar sentido numa frase, não sabe construir um texto, e eles questionam a existência de Deus. E aí dá vontade de dar uns calés nele. Mas essa vontade passa rapidinho, sabe por quê? Porque o problema não está nessa geração que está chegando aí. Eu tenho uma grande preocupação com a nova geração, irmãos. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente faz tantas coisas assim. Porque eu tenho uma grande preocupação com a nova geração. Porque é uma geração que não conhece Deus, não sabe quem Ele é. Não vai haver igreja daqui uma década, se nós não trabalharmos direitinho. E aí eu fico preocupado que essa nova geração aí, eles dão essas bobeiras, falam essas bobeiras, mas o erro não está neles, está em mim. Porque o meu testemunho não está completo. Jesus disse: vocês precisam receber poder do Espírito Santo para dar testemunho de mim, para que o testemunho seja incontestável, para que quando vocês começarem a contar ao meu respeito, quando vocês começarem a falar ao meu respeito, não haja como contestar. Você é uma testemunha, não há o que contestar, há apenas de admitir, de aceitar que o seu testemunho é verdadeiro. Igreja, fomos chamados, como João, como sinais, o próprio Pai e as Escrituras, para sermos testemunhas acerca de quem foi Jesus, de quem Ele é e de quem Ele continuará a ser. Que testemunho temos dado acerca de Jesus? O que temos falado sobre Ele? O que temos mostrado dEle em nós? Nas nossas atitudes, palavras? Quando olham para nós, o veem? Quando testemunhamos ao seu respeito, há crédito nisso? Se não há, é porque estamos precisando um pouquinho mais do Espírito Santo para nos ajudar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você quer ser melhorado como testemunha de Jesus? Quer ser melhorado? O Espírito Santo, ele diz: recebereis poder. Você vai poder ser uma testemunha quando esse Espírito Santo descer sobre você. E aí você vai ser uma boa testemunha. E eu quero orar nesse instante, é nesse sentido, pedindo que o Espírito Santo venha nos ajudar a dar testemunho verdadeiro de Jesus, e que nós consigamos convencer as pessoas de que Jesus é o Senhor.